Boa tarde a todos que estão na sala. Hoje aqui no nosso bate-papo do IG, a neurologista e professora da Unifesp, a doutora Thaís Minetti. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tá certo. A doutora Thaís, que vai falar sobre as causas, os sintomas e os tratamentos da doença de Alzheimer, né? Ou o mal de Alzheimer, como é mais conhecido, não é, doutora? Isso. Bom, a Turca, ela diz assim, olá, doutora, boa tarde. O que pode causar esta doença? Estresse? Vida sedentária? Ela pergunta. Olha, na verdade, não tem uma causa única definida. Existem várias causas para a doença de Alzheimer, mas em geral elas estão ligadas a um componente genético, as causas conhecidas. E a maioria dos casos a gente não descobre uma causa específica. Não dá para associar isso com nenhuma atividade que a pessoa tenha feito durante a vida que acabe desencadeando no futuro a doença. A Sônia, ela diz assim, doutora, gostaria de saber se a doença é genética. A senhora já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas se a senhora puder repetir. Então vamos explicar um pouquinho isso, que é uma pergunta que todo mundo faz no consultório, na verdade, né? É assim, tem alguns casos que tem uma herança genética bem definida. Então, tem alguns casos que a gente não dosa isso de rotina, mas em pesquisa, a gente pode fazer a pesquisa se tem alteração em algum gene, por exemplo, algum gene do cromossomo 21 pode causar doença de Alzheimer, e tem outros cromossomos envolvidos. Mas metade dos pacientes que têm doença de Alzheimer, a gente não acha uma conexão genética evidente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que se você tem algum parente que tem doença de Alzheimer, não é para você ficar pensando igual a herança genética do olho azul. Se meu pai tem olho azul, minha mãe tem olho azul, eu vou ter olho azul. Você tem um pai e a mãe com doença de Alzheimer, não necessariamente você vai ter. Não é uma herança tão nítida assim como a que a gente está acostumada. A Elenaide, ela diz assim, minha mãe foi diagnosticada há 1 ano com Alzheimer, mas posso dizer que de lá para cá ela evoluiu bastante. Constantemente ela se esquece que sua mãe é falecida e sempre quer ir embora para casa dela. Nós tentamos contar a situação, mas é muito difícil, ela fica arredia e sempre quer ir embora. O que fazer nesta situação? Convém explicar sobre a doença nos raros momentos de lucidez? Obrigada. Bom, agora eu vou dar uma opinião pessoal e de experiência, né? Assim, ninguém fica feliz em estar doente e a memória não funciona porque a pessoa não quer, é uma doença. Então, toda vez que o paciente for confrontada, ela vai se frustrar de alguma forma, porque ela vai querer lembrar e não vai conseguir. Então, isso vai gerar conflito. Então, assim, o que eu costumo falar é se você conseguir colocar sua parente na realidade sem gerar um conflito, seria interessante. Mas se houver um mínimo estresse com isso, você tem que driblar de outra maneira, né? Em geral, é muito raro o paciente querer saber se ele tem doença de Alzheimer. A doença para ele é quase inexistente, para ele está bem. Quem percebe mais a doença é o cuidador. Então, você precisa ver o quanto o seu familiar quer saber do problema dele. Não adianta você atropelar ele com informações que ele não está nem te perguntando e nem quer saber. Vai depender da curiosidade dele, do quanto vai te questionar se você fala ou não que ele tem a doença. Mas eu posso dizer assim, que no consultório, eu só tive acho que 2 pacientes que de fato me puseram na parede e perguntaram, doutor, o que eu tenho é doença de Alzheimer? Em geral, não há esse questionamento por parte do paciente. O que eu acabo conversando em consulta, a memória está com um problema, né? Então, a gente vai precisar tratar, enfim. Agora, então, assim, o que eu acabo aconselhando para essas histórias de, eu quero ir embora, o que eu faço? Se você conseguir conversar e a pessoa não ficar em conflito, não gerar um estresse grande, aí você tenta conversar colocando na realidade. Mas, às vezes, isso vai gerar um conflito muito grande. Então, você tem que evitar esse conflito. Aí, você tem que fazer igual a gente faz com criança, disfarçar, mudar de assunto,
colocar para dar uma volta em algum outro lugar. Tem que tentar desviar o foco. Que também não é fácil. Que né? também não é fácil, dependendo da situação. Com certeza.